E vamos clamar desde já para que o Espírito Santo traga as respostas que nós precisamos, para que a gente alcance as respostas verdadeiras sobre esse texto e nos sintamos tocados pelo infinito amor de Deus. Amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. Na minha versão diz assim: Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão reunida era quase de 120 pessoas, disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo disse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daquele que prenderam Jesus. Ele foi contado conosco e participou deste ministério. Ora, este adquiriu um campo como recompensa do pecador, e jogando-se de cabeça, partiu-se ao meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E todos os que habitam em Jerusalém ficaram sabendo do acontecido, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, que significa campo de sangue. Pois no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite, e tome outro a sua liderança. Portanto, é necessário que os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado aos céus, que um deles esteja conosco e sirva de testemunha da sua ressurreição. Indicaram dois: José, chamado Barrabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então oraram, dizendo: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois escolhestes, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por unanimidade foi contado com os 11 apóstolos. Amém? Amém, amém e amém. Esse texto aqui ele é extremamente importante para todos nós. Por mais estranho que ele pareça, ele é extremamente importante. Ele fala da morte de Judas. E a morte de Judas traz uma particularidade. No livro de Mateus, fala-se que Judas enforcou-se, ok? E quando ele pendurou, ele partiu bem no meio, a metade dele caiu no chão, e as vísceras dele se esparramaram, e os bichos se serviram. Aqui nesse texto não está falando que ele se enforcou, aqui está falando que ele se jogou de cabeça, e ao se jogar de cabeça, ele se partiu ao meio. Preste muita atenção. Judas Iscariotes foi aquele que vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas. E ele comprou um terreno, e esse terreno passou a chamar-se Acéldama, que significa campo de sangue. Mas ele não suportou a pressão de ter traído Jesus, ele não suportou a pressão de ter cumprido essa missão, ele não suportou o momento, e ele se lança onde? Supõe-se que aquela região fosse tomada de pedras e pedras pontiagudas, e ao se atirar, acredita-se que ele partiu-se no meio das pedras. Mas é interessante que ele parte no meio das selvas, e quando ele parte em duas partes. Ele não partiu em várias partes. Aqui fala que ele parte em duas partes. Ele partiu no meio. Isso traz o que para o nosso coração? Isso traz uma lembrança de que muitas vezes nós estamos assim, partidos no meio. Nós estamos partidos no meio entre o bem e o mal, entre Deus
e o diabo entre a luz e a escuridão. A maioria das pessoas hoje totalmente cega, totalmente tomada, segue em direção ao abismo e não tem se dado conta do infinito amor de Deus que está aqui à nossa disposição para nos salvar. Nós estamos partidos no meio, porque metade de nós quer crescer, metade de nós quer ser feliz, metade de nós quer ser um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, e a outra metade resiste. A outra metade continua querendo se perder, querendo se distanciar, a outra metade é preguiçosa, a outra metade não quer orar, não quer ir em direção ao amor de Jesus. Nesta manhã, neste dia 14 de janeiro, a nossa responsabilidade é juntarmos as duas partes, iluminarmos a parte que está escura, e fazermos de uma vez por todas com que todo o nosso ser esteja iluminado, poderosamente iluminado e pronto para tomar posse do que é nosso por direito. Nós não estamos onde queremos estar, porque nós estamos divididos ao meio. Assim como Judas se partiu ao meio e nós ficamos escandalizados, nós também estamos partidos ao meio, e metade nossa é luz, metade nossa é escuridão. Quiçá essa escuridão não seja maior ainda do que a parte que é a parte da luz. Mas nós que estamos aqui, nós missionários urbanos, nós que temos o compromisso de servir para servir, podemos mudar essa história e podemos passar a ser inteiros, podemos passar a ser totalmente luz. Luz emanada de Deus. E ao sermos luz emanada de Deus, nós vamos nos amar, nos aceitar, completa, profunda, inteiramente como nós somos. E isso vai nos capacitar, isto vai nos dar condição para tomarmos posse do que é nosso. Mas preste atenção. Esse texto traz também uma outra informação, que é uma informação que já foi falada aqui várias vezes, mas que é extremamente importante. Eles tiveram um momento em que eles tinham que decidir. Eles precisavam colocar um novo apóstolo no grupo e eles precisavam decidir. Mas antes de decidir, eles oraram. Versículo 24 do capítulo 1 de Atos. Então oraram. Outro problema que nós estamos vivendo todos os dias. Nós temos preguiça de orar, nós temos preguiça de dobrar os nossos joelhos, nós parecemos crianças loucas e desvairadas numa festa, brincando, correndo, que não querem parar para tomar um copo com água. Sabe o seu filho que está brincando, que não quer parar para tomar banho, que está brincando no videogame, que não quer largar o videogame para tomar banho, nem almoçar, nem jantar? Estes somos nós. Estes somos nós que não queremos parar um momento para orarmos. Preste muita atenção na responsabilidade da oração. Quanto mais orarmos, mais estaremos afiando a cada um de nós como um instrumento. Nós somos instrumentos de Deus nesta terra. E para sermos instrumentos bons, nós temos sempre que estar afiados, nós temos que estar sempre regulados. E o que nos afia, o que nos regula, o que nos coloca em condição de sermos utilizados da melhor forma é a oração. Entenda, é extremamente importante orar. Façamos mais do que nunca a nossa parte. Oremos sem cessar. Está escrito no manual. Vamos cumprir. Vamos orar várias e várias vezes ao dia. Vamos tirar momentos em que você se entregue diante do altar de Deus e que você receba o melhor deste Deus em todo o teu ser, em toda a tua estrutura. Ponha-se em condições de ser
sempre aferido, regulado, aferida, regulada, apontado, para que estejamos sempre prontos para sermos utilizados. Nós somos instrumentos poderosos que o nosso querido Senhor quer utilizar. Nós somos instrumentos poderosos que Jesus abençoa e o Espírito Santo inspira, mas nós precisamos nos colocar em condições. Façamos a nossa parte. Vamos nos tornar pessoas inteiras, não pessoas divididas ao meio. Sejamos inteiros e oremos para que cada vez mais todo o nosso ser se ilumine, toda a nossa consciência se ilumine, todo o nosso inconsciente se ilumine e nós sejamos luz, luz emanada de Deus. Que não hajam impedimentos, que não hajam barreiras, que não hajam dificuldades, que simplesmente estejamos aptos, prontos para sermos abençoados, aferidos, regulados, e estejamos onde estivermos, sejamos representantes do trono de Deus, representantes do Mestre Jesus, inspiração para as pessoas à nossa volta, através do poder do Espírito.